Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui novamente com vocês, desejando a todos a paz do Senhor. Nós ainda estamos com dificuldades técnicas para trabalhar com um celular, sem poder utilizar de outros recursos para mostrar durante a nossa preleção algumas imagens. Começando por essa imagem inicial que nós estamos tentando agora, né, para apresentar. Esse logotipo que eu apresentei do Remanescente Fiel é um logotipo já de um trabalho que eu comecei a fazer na década de 90. E tinha, inclusive, sites que já foi extinto. E o propósito do Remanescente Fiel ele é bíblico, ele está na Bíblia. Isso. É o seguinte, a Bíblia fala de uma grande apostasia, como houve no passado, né? Houve grandes apostasias provocadas, como foi o caso da Igreja Romana, né? Ela liquidou com a Igreja primitiva de Paulo, de Roma, de Paulo, que era pentecostal, como todas as outras as igrejas da época, porque todas as igrejas que estão mencionadas no Evangelho, para quem são dirigidas as cartas, todas eram filiais de Jerusalém. Havia uma matriz, uma espécie de Vaticano, né? Entre aspas, Vaticano da época. Era a Igreja de Jerusalém, a Santa Madre Igreja de Jerusalém. Essa história de Santa Madre Igreja de Roma, isso é uma invenção porca. Isso é uma coisa porca. Não tem outra palavra para falar. São tão falsários, falsificam até a história dele, falsificam tudo para valorizar, né? E isso era uma atitude, não pensem vocês que era apenas uma atitude religiosa, não. Era uma atitude política de Roma, viu? Uma atitude política. Porque eles ao crescimento estrondoso da primeira igreja de Roma, que era de Paulo foi assassinado pelos generais, por tê-los acusados do pecado nefando. Né? Não vou nem falar o nome, é aquele pecado nefando que está na Bíblia. E foi condenado e foi degolado. Mas a sua obra continuou. A igreja de Roma cresceu e havia ali, e era uma igreja pentecostal como todas, não havia outro tipo de igreja. A igreja de Jesus Cristo nasceu no Pentecostes, em Jerusalém. As suas filhas, que são essas que para quem os apóstolos dirigem as cartas no Evangelho, todas as suas filhas eram da mesma forma. O que um recebia, os outros recebiam, era tudo uma coisa só. Né? Agora, depois da morte de Paulo, passaram-se séculos, e o poder dessa igreja primitiva de Jerusalém, na versão de Roma, ela cresceu muito e os generais se ressentiram, as famílias poderosas romanas se ressentiram, porque estavam perdendo poder sobre o povo. O povo obedecia mais os pastores do que o governo. Então eles chegaram à conclusão, como qualquer estadista faz com a sua nação, né? Nós não podemos acusá-los sobre esse aspecto, porque como estadista eles tinham que tomar uma providência. Então eles resolveram então destruir a liderança daquela igreja e construir uma nova hierarquia onde eles tivessem o domínio. Eles precisavam ter um representante deles lá que falasse que todos obedecessem. Para quê? Para que esse representante manipulado iria fazer a política que interessava ao Estado romano. Quando falamos em Roma, nós temos que diferenciar o que é igreja e o que é Estado. Tá? A Deus, como diz o Senhor Jesus, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então eles estavam tomando o que era de César. Sobre esse aspecto, eles tinham esse direito, como estadistas. Porque todo estadista tem que ter as regras do governo. Né? Mas e como eles nunca abraçaram a religião cristã, eles nunca foram cristãos. E aí então vamos chegar no ponto que Deus quer que eu chegue, né? Para esclarecer a todos sobre esse paralelismo que existe entre uma verdadeira
e uma outra igreja que não é exatamente falsa, porque ela usa a palavra de Deus, ela usa todos os ícones, né, da cristandade, mas falta uma falta o genuíno, falta uma autenticidade. E essas duas formas, elas vão caminhando paralelamente. Você tem uma que é integral, plena, que é chamado no meio evangélico de evangelho pleno. Por quê? Porque ele inclui o ministério do Espírito Santo, vulgarmente chamado de Pentecostes. Não tem nada a ver com a festa do Pentecostes judaica, viu, gente? A igreja pentecostal é chamada assim simplesmente porque ela nasceu no dia desse Pentecostes festejado pelos judeus. Mas, que eu saiba, não tem nada a ver. Pode até haver alguma coisa, mas não tem nada a ver. A igreja pentecostal é a igreja do Espírito Santo. A única determinada por Deus. Não tem outra. As outras foram inventadas. Tá? Justamente por esse motivo, vamos retomar agora a linha de raciocínio. A linha de raciocínio, então, é essa. Eles precisavam, como grande potência mundial na época, né? Alcançava todo o mundo ocidental, né? Centralizado na Europa, né? E então eles não podiam ter aquilo que eles consideravam uma perda de poder com o povo cristão, que aumentava cada vez mais. Então eles resolveram ter um representante que fizesse a sua política, infiltrado. Ele era um infiltrado, um espião. Mas um espião em grande evidência, com outra roupagem. Era o Papa, a besta. A besta do Apocalipse, 666, é ele. E então nós temos que aprender a discernir, entre uma coisa e outra. Porque aquilo que se parece tão parecido, né? As mesmas palavras, as mesmas coisas, as mesmas regras, às vezes as mesmas músicas e tal, mas não é aquela autêntica. Isso ocorre atualmente no cristianismo. Correm pelo menos três linhas principais que correm paralelamente, que é a linha católica, que é a tradição, né, a mais antiga tradição, corre a linha protestante, sempre lembrando a vocês que o protestante não brotou na terra, naturalmente, viu? Não brotou, não, como eles mesmos fazem parecer, que ele existe como se tivesse brotado naturalmente. Não, não. O protestantismo é uma dissidência da Igreja Católica. Eles são dissidentes. Portanto, a dissidência sempre transforma-se numa antítese. Por quê? Ela é frontalmente, radicalmente contrária à tese. Qual era a tese cristã da época? Era a católica romana. Aliás, greco-romana. Depois nós vamos explicar porque, o que significa o greco aí, porque esse aí é chave, viu? Preste bem atenção nesse greco-romano, tá? Porque isso é uma chave histórica, não é só religiosa, não, ela é histórica, cultural, e que explica toda essa mudança que houve na Igreja Católica, de uma igreja de milagres, que era de pentecostal de Paulo, para uma outra filosófica. Nós vamos chegar aí nesse ponto. Mas então, voltando à nossa linha de raciocínio. A Igreja Católica, ela se tornou, e é até hoje, né, porque isso é fato histórico, é permanente. A tese, então, ela é o quê? A tradição. Falar em tradição protestante é, além de antirreligioso, é também anticultural. Porque uma dissidência jamais pode ser chamada de tradição ou de tradicional. Como algumas igrejas falam, eu sou da batista tradicional. Não existe isso. Isso é uma ignorância.
Não faça isso. Porque peca até do ponto de vista cultural. Sendo uma dissidência, ela é fatalmente reacionária. Uma é tradicional e a outra é reacionária. A igreja protestante, ela é reacionária, nunca vai ser tradicional em ponto algum. Ela é essencialmente reacionária. E a terceira linha, que é entre o embate da tese, da antítese com a tese, entre a tese e a antítese, desse embate, obrigatoriamente tem que surgir a síntese. Essa síntese, ela surgiu não na totalidade do protestantismo, né? Porque quem tinha que provocar essa síntese era o reacionário, porque ele é o revolucionário. Então a síntese tem que partir dele, nunca da tese, da tradição. Aquela tradição já está morta, ela já se fixou ali, ela tá empedrada ali. É o caso da Igreja Católica, ela está empedrada, ela não se altera, ela vive inclusive financeiramente, ela vive da tradição. Ou seja, as mesmas coisas de sempre, né? E agora, a protestante não. Se ela é reacionária, se ela é revolucionária, ela tem que ir até o fim. Mas não foi. A grande massa revolucionária, reacionária, não foi. Ela foi manipulada por... Isso aí não é de dentro do cristianismo. Por elementos fora do cristianismo, mas que tinham um grande poder político também nos Estados Unidos. O protestantismo saiu da Europa e acabou se concentrando nos Estados Unidos. E lá, eles foram grandemente manipulados pelos fundadores dos Estados Unidos, que não são cristãos, nunca foram, não são e nunca vão ser. Os fundadores não. São sionistas, que se dizem judeus, e também não são judeus, eles são asiáticos. Então, como é que fica? Uma parte desse protestantismo, eu conheci alguns pastores pessoalmente, tive essa grande felicidade. Um deles, inclusive, que eu conheci, era muito famoso, era de uma igreja wesleyana, metodista wesleyana. Ele passou por tudo isso aí, pelas barracas da cruzada dos anos 50, passou, né? Então, alguns heróis da fé que foram além de Calvino, além de Lutero. Lutero foi só até um certo ponto, mas eles foram além de Lutero e encontraram a síntese. Deixaram de ser uma antítese, deixaram de ser um eterno reacionário, um eterno revolucionário, uma coisa que não termina nunca, porque isso não pode acontecer com nenhuma antítese. A antítese, ela tem um tempo de vida, ela tem que ser resolvida, não pode ficar a vida inteira nessa briga, batendo uma contra a outra, católico contra protestante, católico contra protestante. Isso não pode existir. Tem que ter um fim. Para alguns veio o fim. Foram aqueles que conseguiram, através do poder do Espírito Santo, da grande misericórdia de Deus, da grande graça de Deus, encontraram a síntese. A síntese é o Pentecostes. Por quê? É uma novidade? Como alguns querem fazer, uns picaretas que também falam em neopentecostal. Isso não existe neopentecostal. Isso é um absurdo tão grande que eu não vou nem explicar aqui, tão absurdo que é. Mas os caras são picareta, então eles usam esse termo, né? Então, sabe, quem fala em neopentecostal é um picareta, fuja. Esses grupos valorosos, eu digo da fé, que eles levaram a fé para adiante, foram buscar, foram no monte, foram na vigília, eles foram orar, havia orações de grupos fiéis dentro do protestantismo, que se foram se separando do protestantismo, daquela linha mestra, já corrompida, e fazendo reuniões até que descobriram, o poder se manifestou, Pentecostes. Aí então começaram a serem batizados com o Espírito Santo, a falar em línguas estranhas,
a profetizarem, mudou tudo. Muito bem. No Pentecoste, quando atinge um grupo que atingiu o Pentecoste, já não pode mais ser chamado de reacionário. Porque ele já está na síntese, ele já está sintetizado. Chegou aonde tinha que chegar, ou seja, a origem, a igreja primitiva, a verdadeira. Porque da verdadeira, que era de Paulo, eles desviaram para a romana, que é uma igreja filosófica, greco-romana. Por que filosófica? Justamente por causa do greco. Eles adotaram o helenismo, a cultura grega. A cultura grega. Então, eles deixaram de ter a mentalidade puramente romana, que no passado era inclusive de uma religião que nós vamos discutir daqui a pouquinho, e passaram então a ser isso que é hoje, né? Que está aí até hoje. E com modificações, porque também deixaram de ser romanos. Há séculos que a Igreja Católica deixou de ser romana, ela é jesuíta. E a origem do jesuíta não é romana. Os jesuítas vieram do norte da Espanha. O fundador dele era um vasco. O Inácio de Loyola, o nome dele verdadeiro é Íñigo. Ele é vasco. E ele era da religião de Babel, como todas as outras que nós vamos discutir aqui. Convenceu o Papa a dar entrada nele na Igreja Católica. Ele queria fazer uma organização contra a reforma, para combater o protestantismo, ano de 1540. Então ele foi conversar com o Papa. O Papa era da religião dele. Todos eles são dessa religião. E ele foi conversar para ter autorização para abrir essa missão, essa ordem jesuíta. Para convencer de que ele era um escolhido para essa obra, ele fez uma levitação diante do Papa. Ele levitou, ele subiu no ar. Quando o Papa viu o bicho subindo lá, ele falou, daí a bula, assinou a bula na hora, vai meu filho, 1540. Aí ele criou uma fachada bastante cristã e foi autêntica, com aquele primeiro grupo de jesuítas que veio ao Brasil, onde estava inclusive o Anchieta, o padre Anchieta, né? Eles eram todos autênticos. Se havia algum malicioso lá no meio, eu não sei, mas não houve manifestação. Mas a verdade é a seguinte, então eles adquiriram uma fama de santidade, de abnegação, que foram mesmo. Eu descendo de um deles, eles eram 13 jesuítas, 2 foram comidos pelos índios do litoral, né? E os outros ficaram por aí. Eu descendo do Pero Lopes, Pero Parente. Era um dos 13 jovens que se casou deixou a batina para se casar com a filha mais nova do cacique Tibiriçá, que era Terebê, depois batizada como Maria da Grama. Mas então, esses apóstolos, inclusive o Anchieta foi beatificado como santo, né? Eu vou dizer uma coisa, eles foram realmente, o verdadeiro apóstolo do Brasil foi José de Anchieta. Ele foi o apóstolo do Brasil, com certeza, principalmente de São Paulo, né? Ele foi um apóstolo mesmo, né? Póstumo, né? Póstumo. Ele tem todas as credenciais de um cristão, embora tenha feito um cristianismo dentro dos moldes católicos, incluindo a idolatria, a adoração de defunto, né? Eles adoram muito o defunto, invocam muito o espírito. Aí tem um espiritismo lá. Se você reza para um santo falecido, você está invocando um espírito, o seu espiritismo. Condenado pela Bíblia. Espiritismo e idolatria. Primeiro é que você está invocando uma pessoa que não é Deus. Jesus não ensinou a orar para santo. Quando ele pergunta, Senhor, ensina-nos a orar, os apóstolos. Jesus falou, pois não, vou ensinar. Faça essa seguinte oração. Pai nosso que estás no céu. Pronto. A oração, ele mesmo falou, tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele o fará. Você ora ao Pai e pede em nome de Jesus Cristo. Essa é a única oração. A direção da oração. Ao Pai. Não reze para santo, não reze para falecido, viu?
pelo amor de Deus, saia dessa vida. Porque a idolatria é pecado mortal. O espiritismo também. Então você crê muito em Deus, essa é a posição dos católicos hoje. Crê muito em Deus, são muito consagrados. Eu tenho dado testemunhos aqui da consagração dos católicos, da minha própria família italiana, família espanhola. Eles sempre foram muito consagrados, uma vida honesta, né? Moral, principalmente com relação à moral, principalmente com relação à moral das mulheres. Hoje, no mundo evangélico, inclusive, isso aí tá fora de moda. Está fora de moda. Então, eu amo demais o povo cristão católico, que tem muita fé em Deus. E eu quero dirigir minha palavra bastante para eles, para libertá-los daquilo que eu passei hoje pelo WhatsApp. 2 mensagens que Deus me deu, eu acordei com essas mensagens na cabeça e eu passei essas 2 mensagens, que fala das vãs tradições que recebeste de vossos pais. Se liberte das vãs tradições. Fique com as boas tradições, mas se liberte das vãs tradições, porque elas vão fatalmente condenar a tua alma. Não é brincadeira. Sim, mas isso não tem importância. Não, tem sim. A importância é vital e é fatal. Ou você se liberta dessas coisas, ou você não vai ter salvação, com fé e tudo. Você não vai, porque a Bíblia, Jesus foi muito claro. Ao contrário do herege, daquele grande herege Calvino, que infectou o protestantismo, a salvação não é uma vez salvo e salvo para sempre, não. Não existe isso. Jesus, isso fere a palavra do próprio Jesus, porque Jesus falou, sem santificação ninguém verá Deus. Você tem que se santificar do ponto de vista moral na sua vida e também do ponto de vista religioso. Você tem que fazer as coisas certas. Uma falsa adoração te leva, com certeza, para a perdição. Então, evite a perdição. Esquece Barrabás. Esquece Barrabás, essa religião velha do Barrabás. Aceita Jesus. Né? O Pilatos colocou lá, Jesus e Barrabás. Quem que vocês preferem? Os judeus falaram, Barrabás. O que mostra que a democracia é errada desde aquele tempo. Né? Se depender da escolha do povo, fatalmente vai dar errado. A direção, seja de um governo, ou seja de um governo secular, ou de um governo religioso, tem que ser de pessoas muito gabaritadas, com muita nobreza de espírito. Por isso que no verdadeiro governo de Deus, que é a monarquia, a nobreza tinha grande responsabilidade. E eu estudo genealogia e história há 22 anos, diariamente. E a maioria dos nobres e dos reis cristãos, porque havia também reis que não eram cristãos, mas aqueles que eram cristãos, eles tinham um dever religioso muito forte com Deus, na sua lisura do governo, com tudo. Ao contrário do que a publicidade de Hollywood fez para atacar a igreja, ao contrário deles, a maioria dos santos, os católicos, são reis e rainhas, que tinham todo o poder na mão, toda a riqueza, no entanto se vestiram de freira, como a Santa Isabel, que é minha tia-avó, a rainha Santa Isabel é minha tia-avó. E outras, a Santa Darérica, que é minha avó, a Santa Pompeia, que é minha avó, e tantas outras, elas eram santas. Por quê? Dedicaram todas, com todo o poder que tinha, a riqueza que podia ter, elas se dedicaram a uma vida monástica, a uma vida de simplicidade, praticamente bem nenhum, só atendendo aos pobres, os humildes, os necessitados, aqueles que estão esquecidos pela humanidade, como a gente vê hoje aqui nas ruas de São Paulo, atirados ao chão. Né? Então, todas elas foram uma espécie de Madre Teresa de Calcutá, e eram nobres, e eram rainhas, e eram reis. Então, tira da cabeça, esquece Barrabás, aceita Jesus. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Voltando mais um pouquinho só, já estou terminando essa preleção hoje. Então, é o seguinte, vamos voltar, adote uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é essa, você saber que existe uma narrativa, além da narrativa completa,
plena, autêntica do cristianismo, existe uma narrativa paralela que tira algumas peças de autenticidade que não permite que você tenha uma vivência plena do Evangelho. Eles estão te roubando. Essa narrativa paralela, e olha, é apoiada na palavra de Deus, e fala direitinho, cita todos os versículos, tudo. Mas é só a palavra. Mas Jesus fala que não é só a palavra. Tem que ter a palavra e o Espírito. A palavra, a letra mata. A própria Bíblia avisa, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, se a letra não tiver a unção, agora chegamos à palavra correta. Se a palavra não tiver a unção do Espírito Santo, aquela letra é morta. Mesmo falando das coisas de Deus, mas ela é morta. Ela é morta e mata. Por quê? Eu tive experiências ao vivo com pessoas que eu conhecia que recusaram o Espírito da vida que eu ofereci para eles, fui lá oferecer o Espírito da vida. Ele estava numa religião há 40 anos e não recebia o batismo do Espírito Santo. Eu falei, o que é isso? Não, eu falei, não, é Deus que não quer. Como Deus não quer? Deus quer sim. Está escrito. Em Atos está escrito, aceitem ele e recebereis o Espírito. É pim pam pum, é vapt-vupt. Como é que você está aí há 40 anos? O Cido, lá de Jundiaí, o Cido. Mora naquele subidão que eu nunca consigo lembrar o nome daquela rua que atravessa a 9 de julho e sobe lá para Pedro Alexandrino. Fica naquele subidão. Eu falei para ele, olha, se você quiser, eu venho aqui, eu vou fazer um jejum, você faz um jejum, vamos combinar. Eu vou orar, eu tenho o dom, eu vou passar para você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou impor as mãos, e você vai receber e você vai começar a falar em línguas estranhas, porque essa é a evidência. As línguas estranhas é a evidência de que o Espírito está dentro, não fora mais. Agora dentro, habitando em você. Não. Eu acredito na minha religião, sabe? Eu acredito na minha religião, eu vou obedecer a minha religião, tá? Olha, faz o seguinte, toma R$50 aqui, vai comer num restaurante aí, depois a gente conversa. Ele me enxotou, me botou a porta para fora. Tudo bem, me humilhou. Eu não senti assim, porque eu não ligo muito para essas ignorâncias humanas, não. Você faz parte da ignorância humana. Se eu for odiar as pessoas que fazem besteira ou que sejam ignorantes, eu vou estar pecando, porque eu também sou ignorante. Eu faço muita besteira. Todo ser humano faz. Vai pensar que tem algum muito santo aí, um milagroso. Não tem, não. O ser humano é assim. O apóstolo Paulo fala isso. Eu procuro me vigiar, ele falava, eu procuro me vigiar para que eu pregando aos outros não venha eu mesmo a ser condenado. Então todos nós que pregamos o evangelho temos que ter em mente isso. E eu tenho isso muito em mente. Mas então, peguei e deixei. Passou um tempo, me deu curiosidade de saber como é que estava a situação dele. E a irmãzinha dele mais nova já havia morrido de Covid ele, na casa. O resto da família morreu. Ele estava sozinho, se me engano, com um irmão que não estava lá. Ele estava vivendo sozinho numa casa grande, sozinho. Eu pedi uma ajuda, porque eu estava precisando na época para fazer umas fugas durante 1 ou 2 dias por semana. Mas ele recusou, não quis ajudar. Mesmo sabendo que eu estava em perigo de vida, ameaçado de morte. Pela política, sem nunca ter sido político. Eu só prego cultura e religião, mas eles estão perseguindo jornalistas, estão perseguindo historiadores, e eu passei muita apuração. Se não fosse pelas revelações de Deus, eu já estaria morto, eu não estaria aqui falando com você, não, mas graças às revelações de Deus eu consegui escapar. Como disse Jesus, quando eu vos persegui de uma cidade, fugi para outra, foi o que eu fiz, eu obedeci à ordem de Cristo. Muito bem. Aí então me lembrei da minha tia, estou esquecendo agora o nome dela, que era casada com o meu tio Romeu, daqui a pouco eu lembro o nome. Tia Rosária. Tia por afinidade. O tio era meu tio, Romeu, irmão do meu pai, que nunca quis se converter. Eu falei, ô tia, você tem aí o telefone do Cido? Ela falou, eu tenho, mas não vai adiantar nada. Eu falei, por quê? Ele morreu. Eu falei, nossa, ele morreu? Sim, ela falou, você não esteve lá um tempo atrás? Eu falei, estive sim. Você não conversou com ele? Eu falei, conversei sim. Pois é, então, 2 dias depois, ele caiu na cama com pneumonia.
Aí veio a família da mulher dele, que ele era separado, e levou ele para o hospital. Do hospital ele foi para a UTI. E da UTI foi para o cemitério. E eu nem pude ir no enterro dele. Aí, na hora, Deus me deu a palavra. Por quê? O que aconteceu com ele havia acontecido com a filha dela também, a mais velha, minha prima Rosana. Que eu dei um alô para ela, mandei uns versículos e ela bloqueou meu WhatsApp. Eu falei, tia, eu ofereci para ele o Espírito da vida, o Espírito Santo, Pentecoste, a maravilha de Deus na terra. Ele preferiu a religião. Cada um dá o que tem. A religião que não tem o Pentecoste só pode dar a morte. Ele recebeu o que ele escolheu, a morte. Eu ofereci o Espírito da vida. Ele preferiu a religião da morte. Portanto, cuidado com a tua religião. Se ela não tem o Espírito da vida para te dar, fatalmente você terá a morte. Não estou brincando, não. Depois eu tive uma visão. Que eu compartilhei essa visão com o pessoal com quem eu tinha um certo contato aí no Face da Faculdade de Teologia Batista. É outro ninho. Eu disse, olha, a revelação é essa. Igreja que não cura, mata. Ficaram revoltados. Eu falei, não há neutralidade. Tem gente que fala assim, não, eu tô lá, eu sei que lá tem maçonaria, eu sei que lá tem gente macumbeira, eu sei que tem a prostituição, eu sei que o pastor é adúltero e tal, mas isso aqui a gente vai levando, né? Eu tenho minhas amigas lá, eu converso com elas, eu encontro, tá? E vamos tocando. Acha que vai ser... Ele fala assim, eu não tenho nada com isso, o problema é deles, né? Eu tô com Deus, então eu tô aqui dentro. A Bíblia fala, sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia. Por quê? Religião que não cura, mata. Não há neutralidade. Ou você está num ambiente santificado, onde você pode se sentir à vontade, ou você sai fora. Arruma grupos menores. Conversa com outros irmãos, começa a reunir numa casa. Sempre foi, a igreja sempre foi assim, saiu uma de dentro da outra. A palavra eclésia quer dizer um grupo saído para fora. A palavra eclésia, a igreja, quer dizer um grupo saído para fora. Porque a primeira igreja, ela saiu fora da onde? Do judaísmo. Foi um grupo chamado para fora daquele grupo de fariseus. Porque o judaísmo na época não era realmente mais o judaísmo, era o farisaísmo. Porque eles misturavam, inclusive, a religião de Babel, no porão, em cima era uma coisa, no porão era outra. E como são hoje as protestantes. De dia, bela viola, reza para Jesus. De noite, vai na maçonaria rezar para o diabo. Essa é a situação. Então, eu quero encerrar aqui, meus amigos, meus irmãos, todos que estiverem nos ouvindo. E fiquem na graça de Deus. Procurem sempre na oração, pedindo inspiração. E não vão atrás desses vídeos bobos aí, tá cheio de gente se locupletando aí com isso aí, tá? Nós continuamos na nossa simplicidade, na nossa pobreza, inclusive, né? E vamos seguindo em frente, porque eu já vi muito daqueles que eram grandes, que foram pro vinagre, tá? E nós aqui na nossa pobreza, na nossa simplicidade, nós estamos em pé, pela graça de Deus, para continuar conversando com vocês e para continuar fazendo a obra de Deus da maneira como Deus exige de nós. Agradeço a todos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.